Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Amazonsat. Está no ar mais um Conhecer e Aprender. Calma, eu sei que hoje é quarta-feira e vocês não estão acostumados a me ver aqui nas quartas, né? Normalmente eu só apareço às segundas, mas hoje o Durval teve um problema, ele tá dodói e aí por isso eu precisei substituí-lo. E aí o nosso encontro hoje continua marcado e a gente vai continuar conversando sobre o assunto que ele teria com vocês e você pode continuar participando do nosso programa mesmo assim. Como que você pode participar do programa de hoje? Através das nossas redes sociais. Começar pelo Facebook, você pode acessar facebook.com, lá no Facebook do Amazonsat, e aí, através dessa página, você manda pra gente todas as suas dúvidas relacionadas ao assunto de hoje. E falando do nosso assunto de hoje eu vou sair um pouco do trivial, né? Normalmente vocês me vêm conversando sobre sala de aula, a gente sempre fala mais sobre o ambiente escolar mesmo, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Nós vamos conversar com o Klaus Moura, ele já está aqui do meu lado, ele é especialista de seleção e treinamento, e a gente vai saber qual é o papel da comunicação na hora da contratação de um funcionário. Como que eu, como uma pessoa normal, né, como uma pessoa que deseja ser contratada, preciso me comunicar para conseguir essa vaga, para conseguir o emprego. Então o Cláudio vai conversar com a gente, ele já é bastante experiente nesse meio, e ele também é responsável por essa etapa de uma das maiores empresas aqui de Manaus, que vocês provavelmente conhecem, e ele vai contar pra gente como que aconteceu todo esse percurso. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer aqui a gentileza do convite. E vamos começar falando de como é que eu cheguei aqui nesse processo hoje que faz com que a gente avalie as pessoas para poder então formar aqui um time de trabalho. Eu comecei na empresa e eu trabalho numa empresa de varejo daqui que é a Bemol, penso que boa parte dos telespectadores conhecem. E nessa empresa, há 14 anos atrás, eu comecei na loja atendendo os clientes, ajudando o cliente nas soluções, tanto com os produtos e serviços. E nesse tempo, eu aproveitei para estudar, que é uma das coisas muito importantes para quem está ouvindo aqui e considera participar de processo seletivo. Então, eu me formei em psicologia, também sou psicólogo, e aproveitei para também estudar sobre programação neurolinguística, estudar sobre neurociência, sou coach também, e tudo isso aqui para ajudar o processo dentro da empresa a escolher as melhores pessoas. Isso é interessante porque você fez bastante áreas que a gente considera distantes, né? Mas todas elas têm a ver com o ser humano, todas elas têm a ver com o tratamento de pessoas e tudo mais. Então, você pode dizer que tudo isso formou um pacote completo para que você tivesse condições de trabalhar com o que você trabalha hoje. Eu considero que isso aqui é como se você, por exemplo, tivesse que fazer alguma coisa e você abrisse a sua caixa de ferramentas e lá dentro você encontrasse diversas coisas e pudesse escolher o que naquele momento você mais precisa para entregar o resultado. Então, tudo que eu consigo estudar, ler e de diversos assuntos ajuda, com certeza, na hora de você fazer um processo com tanta gente, e lá são diversas cabeças, pensamentos, formações, para você poder, de novo dizer, formar o melhor time de trabalho para a organização. A gente está falando um pouco do seu percurso, né? Do que você já fez ao longo do seu caminho. Então, falando sobre essa comunicação, você percebeu desde cedo que todas as formas de se comunicar eram importantes na hora dessa seleção? Ou demorou um pouquinho para perceber? Porque às vezes a gente não tem a maturidade de entender que existem várias formas de se comunicar e que isso é importante na hora de você ir disputar a vaga com alguém ou então de você almejar alguma coisa diferente para o seu futuro. Boa pergunta. Tem uma peculiaridade no processo que isso é uma tendência de mercado. Os entrevistadores ou os selecionadores têm uma tendência, quando eles não estão bem preparados, a escolher pessoas que são falantes. Então, alguém que de repente chega na seleção e sabe se expressar bem, mesmo que ele não tenha tanto conhecimento, ele acaba levando vantagem sobre aquele que é mais caladinho. Mas esse conhecimento todo que nós falávamos agora há pouco ajuda a você identificar os melhores perfis, as melhores competências, mesmo daqueles que ficam calados. Então, durante um processo de seleção, é fundamental que as pessoas saibam expressar e saibam, sobretudo, colocar o seu ponto de vista, as suas ideias, porque isso ajuda o selecionador, o recrutador, a entender se aquele perfil que está sendo avaliado encaixa bem naquela oferta que a empresa tem. Então, no caso, o fato de eu falar menos ou mais não significa que eu me comunique da forma que eu deveria. Não. Pode ser que eu me comunique bem, mas que eu fale pouco. Sim, exatamente isso. Pode acontecer de repente, faltar objetividade. Então, você falou e no final não disse nada. E pode ser que alguém caladinho consiga sintetizar
aquilo que é necessário para, numa avaliação, ele se sair melhor. Então, não quer dizer que a comunicação tem a ver com a quantidade do que se fala, mas com a qualidade disso aqui. Em relação à idade, Cláudio, tem um pouco a ver com a idade ou a gente pode dizer que a idade também não é documento? Já é até um bordão que a gente utiliza, né? Idade, tamanho não é documento. Isso é verdade? Hoje a gente não consegue mais dizer o que é idade. Você imagina que anos atrás você podia dizer que 17 anos era muito prematuro para alguma coisa ou muito tarde para outras. Mas hoje, com o mundo às suas mãos, você pega um smartphone e conecta qualquer coisa em qualquer lugar com um sinal de internet, alguém pode aprender mais que o básico sobre comunicação. Então, alguém que vai para um processo, por exemplo, pode ver as principais dicas e técnicas para chegar naquele lugar e não se surpreender com coisas triviais. Então, não tem a ver com a idade, tem a ver com o interesse, a curiosidade e o esforço. E aí, dependendo desse interesse, dessa curiosidade, desse esforço, você consegue identificar, inclusive, que bagagem que essa pessoa já traz e o que ele pode agregar na sua empresa ou não. Com certeza. Isso aqui é curioso porque você, por exemplo, precisa oferecer um processo onde você, de fato, explore os melhores conhecimentos das pessoas. Porque se não for assim, alguém te conta o que quer e você, a partir daquilo, avalia sem base. Então, você, de fato, formata um ambiente para que as pessoas possam se expor. E, a partir disso, então, você avalia o que está sendo dito da forma como está sendo dito. Porque a comunicação, ela não passa só pela fala. Tem diversas formas em que alguém está falando. Alguém está mexendo o pé, aquilo quer dizer alguma coisa. Alguém está cruzando o braço, quer dizer alguma coisa. Alguém está te olhando, alguém está bocejando. Isso quer dizer muita coisa. E você tem que estar atento a todos esses sinais, que é uma forma de comunicação. A gente costuma dizer, inclusive, que o corpo fala, né? Acho que tem bastante a ver com isso. Exatamente. Então, quem lê o livro aí, O Corpo Fala, ou alguma coisa desse tipo, sabe muito bem do que nós estamos falando. O teu corpo todo ajuda a dizer quem você é, o que você quer, e isso é super importante na hora em que você pensar comunicação. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. E quando a gente voltar no segundo bloco, nós vamos conhecer um pouco do processo seletivo que o Cláudio faz na empresa em que ele trabalha, na Bemol. Então, se você estiver curioso, é só continuar com a gente, não sai daí, no intervalo é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta e não esquece de enviar todas as suas participações através do nosso Facebook. A gente volta já. Já estamos de volta com Conhecer e Aprender. Hoje nós estamos conversando sobre a importância da comunicação na hora de uma seleção de trabalho, na hora de você ser selecionado, escolhido ou não em um dos processos seletivos de alguma empresa. Quem está conversando com a gente é o Cláudio Moura. Ele é especialista lá nesse processo, nesse tipo de processo, e ele já é responsável por essa área há bastante tempo na Bemol. Então a gente vai saber um pouco agora sobre os processos da Bemol, como que essa empresa seleciona os candidatos, os possíveis candidatos a trabalharem lá ou não. Muito bem, vamos falar de processo então. Primeira grande coisa que você está nos assistindo e que pretende passar por um processo conosco é cadastrar o teu currículo no nosso site. Entra lá no bemol.com.br, procura a opção Trabalho Conosco e cadastra. Mais prático, né? Bem prático. Agora tem um detalhe aqui já, é uma dica importante não só para a Bemol, é que às vezes o candidato esquece de fazer o preenchimento correto do cadastro dele. Isso aqui já é um indicador de qualidade. Alguém que preenche corretamente, da maneira como está sendo pedido o seu currículo, já passa no primeiro critério de avaliação, qualidade do cadastro. Uma vez feito esse cadastro, você vai participar de um processo de triagem. Toda empresa tem isso aqui. Então tem uma vaga, nós vamos buscar os perfis que mais se adequam a essa vaga. E aí, uma vez que você define o grupo de pessoas que vai participar desse processo, você faz contato. Para o nosso caso, nós optamos, já há um pouco mais de um ano, fazer contato com os candidatos somente por e-mail, que é uma outra dificuldade que nós encontramos. Me parece que algumas pessoas têm dificuldade de ter uma conta de e-mail ativa. Então, a gente tem, por exemplo, tem no smartphone o WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, mas as pessoas não são acostumadas a usar o e-mail para isso. Isso tem deixado bons candidatos lá de fora de algumas entrevistas, de alguns processos, porque ou não vem no tempo hábil, ou quando eles visualizam o e-mail, já até terminou a seleção. Era isso que eu ia perguntar, para a gente entender um pouco melhor, porque normalmente a gente tem o e-mail até para acessar algumas redes sociais. Então, no caso, não significa que essa pessoa não tenha um e-mail, ela só não é acostumada a visualizar sempre. Eu acho que falta um pouco da cultura de você usar o e-mail. O e-mail hoje é uma ferramenta oficial de todas as empresas. Por mais que a gente tenha o WhatsApp como uma ferramenta eficiente, mas é pouquíssimas vezes em que uma empresa utiliza o WhatsApp como ferramenta de comunicação oficial. É o e-mail. E aí você que às vezes cadastra o teu e-mail para o site, para a seleção, para criar uma conta, precisa ter o hábito de checar